Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem tentado trazer alguns assuntos que são fundamentos da caminhada cristã e temos tentado abordar esses assuntos numa perspectiva de que eles são reais, são vivos em todas as circunstâncias. Falamos já de vários. Se você tem nos acompanhado, percebi que nesse tempo diferente, desafiador, que são circunstâncias que nós nunca imaginávamos que passaríamos. As verdades cristãs são tensionadas. As nossas convicções, elas são provadas. E aí eu tenho trazido aos domingos assuntos que eles não são separados, mas que vale a pena uma reflexão especificamente sobre eles. Domingo passado, você tem nos acompanhado, falamos sobre segurança. Segurança em todas as circunstâncias. O Salmo 4. Onde nós podemos caminhar para o leito, dormirmos seguros, porque nós sabemos em quem nós cremos. Hoje eu quero compartilhar com vocês esperança. Esperança em todas as circunstâncias. Se segurança me fala, dialoga com o meu coração a respeito do hoje, esperança é o estado do meu coração para aquilo que ainda está por vir. Esperança é algo que se refere ao futuro. Nós podemos imaginar, é uma espera que nós não sabemos bem o que virá. E como nós podemos ter esperança diante das incertezas. Então, nessa proposta da gente pensar hoje à noite sobre esperança em todas as circunstâncias. É interessante um ditado que fala que a esperança é a última coisa que morre. Bom, se a esperança morre, não era esperança, porque imortal ela é. A esperança ela não pode ser mortal, ela não pode ser atingida pela morte. Então é um ditado que ele já é controverso para aquilo que nós acreditamos e temos absoluta certeza que é verdade, que é o Evangelho do Senhor. Alguns termos bíblicos para esperança, gente. Todos os termos bíblicos que nós podemos ter, tanto no hebraico como no grego, que aponta para a esperança, que são traduzidos como esperança, tem a ver com estado de espera. É uma espera confiante, é um aguardar paciente. É um olhar firme para o horizonte. Então, geralmente, são essas três definições que as palavras esperança bíblica, elas são traduzidas. É uma espera confiante, é um aguardar paciente e um olhar firme para o horizonte. Agora, o que é bem jóia a gente saber é que nenhum desses termos, nem para a espera, nem para o aguardar e nem para o olhar, nos faz ser passivos. A espera, o aguardar e o olhar não é esperança bíblica, quando nós somos passivos, inertes, mas o esperançar, aonde nós agimos, trabalhamos. Se nós esperamos confiantemente, é lutando. Se nós aguardamos pacientemente, é plantando. Se nós olhamos firmemente para o horizonte, é caminhando, é indo. Então, todas as palavras relacionadas à esperança no conceito bíblico nos coloca em movimento e nunca no estado de passividade. Nunca passivos, nunca neutralizados, mas sempre agindo, sempre operando, sempre caminhando, plantando e lutando. Esta é a vida cristã. A esperança cristã nos coloca em movimento. Apóstolo Paulo, ele teve muito interesse na carta aos Romanos. Falo já o texto, já gente, que a gente vai refletir. Ainda estou na introdução. Apóstolo Paulo, aos Romanos, ele tem um interesse muito forte de falar sobre esperança. Nós já pegamos ali no capítulo 4, por exemplo, quando ele fala de Abraão. Abraão esperando contra a esperança, versículo 18. Do capítulo 4, como alguém espera contra a esperança. É assim, o que eu ouvi do Senhor não tem 1% de chance de ser possível. O que Abraão estava vivendo e que Paulo relata na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 18, é que não tinha 1% de chance. Interessante que para a esperança eu não preciso ter percentual de probabilidades, eu só preciso confiar naquele que disse. E Abraão, esperando contra a esperança, creu.
Na verdade, quando nós olhamos para esse texto, vemos que Abraão entra em um estado de movimento. Abraão se coloca numa rota de obediência, porque ele ouviu e esta esperança o fez andar. E aí ele é conhecido como o pai da fé. Aos Romanos também o apóstolo Paulo já fala no próximo capítulo, capítulo 5. Se você quiser ir acompanhando com a sua Bíblia, daqui a pouco eu digo para você o texto que nós meditaremos nele. Capítulo 5, verso 3 e 4, Paulo ele faz uma progressão muito interessante. Ele diz assim: gente, a gente deve se gloriar nas tribulações. As tribulações que nós passamos, as dificuldades que a gente passa, deve ser motivo de a gente se gloriar nelas. Não pelas tribulações em si, mas pelo que elas produzem. A tribulação produz perseverança. Se nós não passássemos por tribulações, a perseverança não precisaria ser vivenciada. Paulo diz também, na sua progressão de pensamento, que a perseverança gera um caráter aprovado. Gente boa. A NVI, eu entendo que ela foi mais feliz nessa tradução. A Almeida e atualizada, a que eu geralmente uso, ela falou de experiência. As tribulações produzem perseverança e a perseverança experiência. Experiência quer dizer um caráter aprovado. Uma pessoa que agora sabe quem é, que tem os seus valores, os seus princípios pautado no certo. Se a sua moral e a sua ética não é de alguma coisa cultural, mas é por aquilo que o Senhor aprova. Isso veio de onde? De uma tribulação. Tribulação, perseverança. É na perseverança que um caráter é forjado. E sabe o que esse caráter gera? Esperança. Nós queremos atalhos. Muitos de nós entendemos que a esperança é um poder de Deus manifesto na minha vida, mas existem etapas a serem cumpridas. Existe um processo, existe uma caminhada a ser trilhada. Paulo, extraordinário que ele fala em Romanos 5, 3 e 4 sobre a esperança. Ele apresenta a esperança como um resultado. Tribulação, perseverança, caráter, esperança. Quando vamos para Romanos 8, verso 24 e 25 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança ela não é visível, porque se fosse visível não precisaria ser esperança. Não poderia ser esperança melhor. Pois o que alguém vê, como espera? Aqui, lembra das definições de esperança? Isso aqui fica mais realçado. Então, esperança é um esperançar, é uma espera paciente, confiante, mas lutando. A esperança não vemos, com paciência aguardamos. Romanos 15, 13. Aqui é uma oração, e a oração que Paulo faz encerrando a sua carta: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Romanos 15, 13. Apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, 13. Isso aqui é fácil da gente decorar. Eu estou dando para vocês, eu estou compartilhando alguns argumentos bíblicos, tá, gente? Nessa introdução, alguns argumentos bíblicos, trazendo alguns textos bíblicos à superfície, para a gente ter um embasamento melhor para falar do assunto. Eu escolhi o Novo Testamento porque ele já faz menção do Antigo. 1 Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo coloca a esperança como um terceiro elemento do tripé sustentador da vida cristã. Junto com fé e amor, ele coloca a esperança. Fé, amor e esperança. O tripé de sustentação de uma vida cristã. Aos Hebreus, o autor aos Hebreus, quando estudamos ali a galeria da fé, nós percebemos e vemos homens em pleno movimento de fé,
mas movidos por a esperança. Assim como Moisés, por exemplo, que contemplou, que viu o invisível, porque ele tinha certeza, ele tinha esperança, e ele vê o invisível. E é assim, esse momento introdutório para a gente pensar um pouco, para trazer esse tema esperança à superfície. Sabe qual é a pergunta que me vem à mente e o coração ao estudar esse assunto? A esperança que eu tenho é genuína? A esperança que você tem, ela é genuína? Como você sabe? Como eu sei? Como podemos saber que a esperança que existe no meu coração, ela é uma esperança genuína? Ela é a verdadeira esperança. Como nós podemos diferenciar que o que temos não é um otimismo e não é uma expectativa? Como nós podemos ter certeza que de fato é uma esperança? E é isso que eu compartilho com você hoje à noite. Meu interesse ao anunciar o Evangelho, a ser um pregador da palavra, é que a verdade nos liberte de qualquer mentira. Que o balão do engano seja estourado. Que o barraquinho da presunção caia. Um dos meus interesses ao pregar o Evangelho é que isso aconteça. Que sejamos libertos de mentira, que qualquer balãozinho de engano estoure e qualquer barraquinho da presunção caia. E que o Senhor nos dê vida e vida e vida por quem Ele é. Convido você a abrir sua Bíblia então no nosso texto de hoje à noite, que está em 1ª Carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao verso 5. 1 de Pedro 1, do 3 ao 5, esse é o nosso texto. Veja o que Pedro fala. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ou seja, que não apodrece, que não se dissolve, sem mácula, ou seja, sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma mancha, imacessível, ou seja, que não murcha, que dela a vida não sai. Esta herança está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Identificações de uma genuína esperança. A esperança que nos faz viver sempre com este aguardar, com este olhar para o horizonte, com esta paciência, com essa espera, em qualquer circunstância, ela tem algumas identificações. E nessas identificações, em primeiro lugar, eu vejo que a esperança, ela é uma esperança numa pessoa. Espera-se numa pessoa. Esperança é no Evangelho de Cristo. A esperança é em Cristo. A esperança não está num sistema, a esperança não está numa igreja, a esperança não está numa religião, como muitos de nós já sabemos, e por isso, quando depositamos nesses lugares, muitos de nós decepcionados estamos. Esperança é naquele que veio ao mundo, naquele que morreu em nosso lugar. Esperança está naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Esperança está naquele que foi o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro de Deus. Esperança é naquele que foi assunto aos céus, que subiu ao seu devido lugar. Mas essa pessoa, Cristo Jesus, que é a nossa esperança, Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento converge para Ele. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, Ele é o início e Ele é o fim. A nossa esperança deve estar naquele que é antes de tudo e de todos. Naquele que fez tudo e nada do que se fez poderia ter sido feito se não fosse por meio dele e para Ele.
A nossa esperança está no Messias prometido, está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. A nossa esperança está naquele que é a luz, naquele que Ele é o pão que alimenta, a ressurreição. A nossa esperança está nele. A nossa esperança está numa pessoa em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. A nossa esperança está nele porque Ele é. E quando Ele disse, eu sou, abarca nele absolutamente tudo. Igreja não pode ser lugar de esperança. A igreja ensina sobre a esperança e a esperança é uma pessoa. Mas esse não foi somente assunto aos céus. Esse prometeu que um dia voltaria. Voltaria para resgatar a sua igreja. Voltaria para chamar todos aqueles que dele pertencem. Voltaria para nos dar um dia que nesse dia é o adeus a todas as lágrimas. É o adeus a todo luto. É o adeus a toda dor. Ele que prometeu vir nos buscar e nesse dia é o dia de um grande encontro, aonde ouviremos, sede bem-vindos, entrai no gozo do seu Senhor. Ele garantiu que voltaria e aliançou essa verdade no seu sangue. Ele deixou como garantia o seu próprio sangue, de que ele retornaria para buscar a sua igreja. A volta de Jesus ainda mexe com você? A volta de Jesus ainda te emociona? A certeza da volta do Senhor ainda te faz derramar lágrimas? Ou você está só mais ou menos garantido que vai morar no céu? Mas não há céu sem Cristo. Não há possibilidade de um amanhã sem Ele. Porque não existe amanhã fora dele. A nossa esperança não está num dia onde as coisas acabarão. Está num encontro com esta pessoa. A palavra dia é apenas para definir alguma coisa dentro do tempo. Mas o que vai resolver a nossa vida e o que nos enche de esperança, não é que um dia isso tudo acabará. É no encontro que tudo isso terá fim. Tudo isso só será possível não pelas nossas obras, não pelo nosso caráter, não porque a gente parou de beber, porque a gente parou de fumar. Isso só será possível não porque a gente mudou comportamentos. Isso será possível não porque a gente aderiu a um estilo religioso ou a uma igreja. Nós saímos daquela e estamos nessa outra. Isso só será possível porque nós cremos que Ele é, e a Ele nós entregamos a nossa vida, e a Ele nós nos rendemos, e diante dEle nós nos prostramos, e não há nada mais na nossa vida valioso que não seja Ele, e dizemos como Paulo, eu considero tudo como refúgio para conhecê-lo, porque o que era para mim lucro, depois que eu conheci esse Cristo, eu agora considero tudo como perda. É tudo como refúgio. É quando o coração se enche dessa convicção de quem Ele é, que nós somos preenchidos por esta esperança que Pedro aqui cita. A nossa esperança está em uma pessoa, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2,12, que a esperança que falamos hoje é impossível ao incrédulo. Efésios 2,12 diz, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos estranhos às promessas, sem Deus e sem esperança. Logo, que é somente quando Cristo entra na nossa história que a esperança passa a ser uma realidade em uma verdade. Segundo lugar, agora eu quero falar de duas mortes. Gente boa, não existe esperança sem essas duas mortes que eu falarei agora. Então, para ficar mais claro a mensagem, eu quero trabalhar a esperança em 3 verdades. A primeira verdade é numa pessoa. E as outras 2 verdades são em 2 mortes.
Não há esperança se nós não morrermos. A primeira morte, a morte do seu eu, a morte do meu ego. Não há esperança para aqueles que não morrem. Não há esperança para aqueles cujo eu continua vivo. Não há esperança para aqueles que não se curvam diante do Rei de toda a glória. Não há esperança para esses. De onde eu estou tirando isto? Bom, o apóstolo Pedro, ele fala que ele nos regenerou para uma viva esperança. Regeneração é nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer. Não há uma regeneração sem morrer. Como foi possível termos a certeza de termos sido regenerados se não morremos? Então a palavra do Evangelho, se o Evangelho pudesse ser resumido em uma pergunta, é a seguinte pergunta: você já morreu? É basicamente esta pergunta que o Evangelho se resume. Você já morreu? Porque Cristo não veio me salvar, Cristo veio me matar. O Evangelho mata eu, o Evangelho não salva eu. A ponto de dizer que não sou mais eu quem vive. Enquanto eu não morro, não há uma renovação de vida. Não há um regenerar. Muitos de nós estamos enganados em uma esperança trêmula. Estamos num possível talvez, quem sabe todavia. Mas não uma convicção, porque falta regeneração. Mudamos comportamentos, mas não nascemos de novo. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? João capítulo 3. Você precisa nascer de novo. Apesar de você ter conteúdos, apesar de você ensinar verdades que são verdades, mas elas ainda não te transformaram. Você é religioso há tantos anos, você já é líder há tantos anos, você se tornou pastor, você já é presbítero, você já é um fariseu, ou seja, qual o grau ou qual o patamar de destaque religioso você tenha. Mas você ainda não nasceu de novo e você sabe disso. Porque não houve transformações de dentro para fora a ponto de você ser um Cristo. O teu eu ainda impera. Não há ressurreição, não há esperança para quem não foi regenerado. E alguém que é regenerado é porque morreu. Decidiu morrer. E se você perguntar, mas como é que a gente morre? Obedecendo. A gente só morre obedecendo. A gente só morre concordando com Deus. Não há morte em batismo. O batismo é um símbolo de uma decisão. Por isso que muitos se batizam e não passam de uma piada. E não passam de uma brincadeira nos lábios de familiares e de pessoas que testemunharam o seu batismo. Mas não passou de uma brincadeirinha. De um banho de piscina perigoso, que amanhã será um banho no lago de fogo. Porque não poderiam e não deveriam ter feito isso, quando não decidiram de fato morrer. O batismo não é um rito, o batismo é um testemunho. E o batismo não está na responsabilidade da igreja, o batismo está na responsabilidade de quem decide. Porque se você não entendeu, você não deveria ter sido batizado. A culpa não é do pastor que te batizou. A culpa é você que não tem palavra. É que você que decidiu não morrer, mas apenas se submeter a algum rito. Que rito, gente? O ladrão da cruz não teve rito de batismo. E foi o único que ouviu dos lábios do próprio Senhor: hoje você estará comigo no paraíso. A morte. Por que morte? Porque nós não temos jeito. Por que morte? Porque para nós não tem solução. O pecado entrou na nossa vida e nós não podemos fazer nada a não ser assumir uma decisão de morrer. Não é igreja, não são comportamentos, não são ritos, não são mudanças comportamentais, volto a repetir, porque isso tem enganado muitos e roubado dessas pessoas uma esperança. Porque elas estão tentando ser pessoas que agradam a Deus para merecer algum tipo de prêmio no fim, alguma recompensa no fim ou alguma herança no fim.
Mas estão tentando fazer isso mediante os seus esforços. E isso não é esperança, isso é angústia. Porque não tem certeza se Deus a aprovará no final. Então essas pessoas vivem angustiadas, presas e escravizadas em uma religião. A única razão e uma resposta a essas pessoas: importa você nascer de novo. É isso que é importante. E isso a gente tem convicção de arrependimento. Isso acontece porque a gente tem convicção de que temos que morrer. É a convicção do arrependimento. Fé sem arrependimento não é possível. As duas coisas vêm juntas. São inseparáveis. Eu não posso crer nesse Jesus e por ele não morrer. E não morrer para que eu seja ele. Isso é impossível. Eu acho que muitos de nós começamos errados, assim como quem abotoou uma camisa errado. E quando nós abotoamos o primeiro botão na segunda casa e continuamos abotoando a camisa, nós perceberemos que no final está tudo torto. A gente só precisou cometer um erro fundamental, inicial. A gente começou a vida cristã sem morrer. Muitos de nós começamos a vida cristã sem morte. E vida cristã sem morte, não houve uma regeneração. Bendito o Senhor, que nos deu uma viva esperança mediante a regeneração. Se não houve regeneração, não pode ter uma viva esperança. Regeneração, esse nascer de novo, ele não acontece porque a gente não decide morrer. Quantas vezes o seu familiar, seus filhos, nossos cônjuges, são testemunhas vivas de que a gente ainda não morreu. Quantos pais estão olhando os seus filhos e sabem, ele ainda não morreu. E continuamos com os ritos, com os cultos, com as leituras bíblicas, com as orações, com os cânticos. Que isso vai trazendo cada vez mais dano, porque é engano. Esperança viva está numa regeneração. Primeira morte. Ou seja, importa que você nasça de novo. 2 frases para você decorar, 2 frases para você pensar. Uma nova vida vem antes de novos céus e nova terra. Uma nova vida vem antes de novo céu e nova terra. Cristo em mim hoje vem antes de um Cristo que virá amanhã. O Cristo que virá amanhã vai ser para juízo para aqueles que não têm um Cristo em si hoje. Entende? Morte do eu. Não sou mais eu. Eu obedeço, contrariando os meus sentimentos, os meus desejos, os meus ímpetos, as minhas inclinações. Eu abro mão disso tudo e me submeto a uma obediência. Segunda morte. A morte da morte. A morte física. A morte espiritual, para que tenha esperança, e a morte física. Porque se na morte espiritual eu sou regenerado, na morte física eu sou ressuscitado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele abordou muito esse assunto. É um capítulo extenso. E ele fala dessa esperança mediante morte. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15 que a morte é a última inimiga que será destruída, no versículo 26. É uma inimiga que será destruída. Não fomos feitos para morrer. Hoje a gente está já contabilizando no país uma média de 500 mortes por dia por causa do Covid-19. Nós já ultrapassamos milhares e milhares de mortos, se você tem acompanhado os noticiários. E talvez alguns de nós estamos aflitos. E se for eu? Quero te dar uma palavra. Um cristão, ele não tem medo de morrer. Um cristão, ele não pode ter medo de morrer. Ele não vai ser inconsequente, ele não vai ser desobediente, ele não será, nos seus ímpetos, irresponsáveis.
Um cristão não caminha para buscar a morte, mas dela ele não foge. A morte não lhe traz mais pânico. A morte não lhe traz mais a falta do sono. A morte ela deve ser encarada nos olhos. O otimista muitas vezes é um fujão, porque não encara a realidade nos olhos. Quem é cheio de esperança, encara sim nos olhos as realidades. E a morte é a mais certa delas. Meus irmãos, vamos morrer. Nós morreremos. E para que a esperança seja viva, esse assunto tem que ser abordado. Nós vamos morrer. E só seremos ressuscitados se morrermos. Só haverá novos céus e nova terra se morrermos. Se Cristo não voltarmos e não formos os contemporâneos da volta de Jesus e nela sermos arrebatados, morreremos. Nós lutamos com as nossas forças para não morrer. O nosso próprio organismo, ele luta fisicamente, biologicamente, para não morrer. Veja quando você leva um corte. O organismo entra em toda a ação para que aquilo seja cicatrizado o quanto antes. Sabe o que é isso? Um corpo lutando para não morrer. Foi assim que fomos feitos. Mas há pecado. E o salário do pecado é a morte. E a advertência ao casal que Deus disse, se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Aquilo é real e Deus não volta com a sua palavra. A morte é realidade. E Cristo veio. E quando Cristo veio, ele morreu. E ele foi lá na morte e deu o brado de vitória sobre ela, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Aí o apóstolo Paulo, no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz: e aí, morte, cadê a tua vitória? Você foi tragada, você foi destruída, você foi vencida. Nós ainda temos que lidar com a realidade da morte, mas em Cristo somos mais que vencedores. Daniel capítulo 12 é um texto interessante que está no Antigo Testamento. E Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12:2. Haverá ressurreição, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Todos ressuscitarão. Mas o destino é que vai ser bem diferente. E o que determinará? A primeira morte. Se eu morri e fui regenerado. A segunda morte, todos nós morreremos. Os regenerados morrerão, mas ressuscitarão para a vida eterna. Quando Jesus diz em João capítulo 11, verso 25 e 26, eu sou a ressurreição. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Aqueles que creem em mim não morrerá eternamente. Se a morte não tivesse sido vencida pela ressurreição de Cristo, nós não teríamos esperança. E é isso que Pedro fala nesse texto. Mediante a ressurreição de Jesus. Nós só temos a certeza da esperança se Cristo não estiver mais no túmulo. E na verdade, hoje ele é um ponto de visitação em Jerusalém, vazio. Um dia, diz o apóstolo Paulo, haverá um brado nos céus e uma ordem. Dada a voz de ordem e ressoada a trombeta, os túmulos se abrirão. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, os que formos contemporâneos desta época, nós seremos arrebatados. Haverá um grande encontro nos ares e moraremos com Ele para todo sempre. O apóstolo Paulo diz que essa é uma palavra de consolo em 1 Tessalonicenses. E aqui em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo ressalta isso a uma igreja. E sabe, gente, a igreja de Corinto é uma igreja depravada, uma igreja perdida. A igreja de Corinto é uma igreja que está totalmente desviada. E sabe qual é o último assunto, um dos últimos assuntos que Paulo fala com esta igreja? Sobre a realidade da morte. E aí?
E como é que vai ser quando a cortina fechar? E aí, quando é que vai ser quando o teu dia chegar? Eu quero encerrar e caminhar para o encerramento. No livro A Divina Comédia, O Inferno de Dante, ele diz que na porta da entrada do inferno tem uma placa dizendo: perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. E isso é o inferno. Perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Infelizmente hoje muitos, talvez até alguns que estejam me assistindo, estejam compartilhando esta palavra, ouvindo esta palavra, não tem mais esperança. Só há trevas. Não há um aqui e um acolá. É um poço escuro. Talvez muitos, o que estão vivenciando hoje é só uma absoluta escuridão. Sem esperança. Alguns paqueram com suicídio, e hoje nós temos um número grande de pessoas lutando com isso e até sucumbindo a essa tragédia. É porque não tem mais o que esperar. Não tem mais o que aguardar. Não tem mais o horizonte para olhar. E eu queria, como Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu convido a você, hoje à noite, se você está passando por lutas e crises de esperança, medos e angústias do amanhã, queria que você parasse de olhar para dentro de você e olhasse para o Senhor. Quero te fazer um desafio de você parar de olhar para o teu contexto e olhar para cima dos montes. Olhe para Deus e deixe de olhar para dentro de você. Esperança não é uma vida trêmula, hesitante, melancólica, insegura, aonde as promessas de Deus talvez se cumpram. Esperança não é isso. Esperança é um estado de ser confiante, que jamais as promessas do Senhor serão mentiras. Eu convido você a gente encerrar lendo Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus 4,16 diz assim: o povo que jazia em trevas, o povo que estava sepultado em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E isso é um cumprimento de Isaías 9, verso 2. E sabem que se refere isso? Cristo veio, e aqueles que jaziam nas trevas viram grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Cristo veio. A esperança, gente, é que Cristo veio, cumpriu todas as promessas. E sabe qual é a esperança? Ele veio para mim, regenerou-me, me fez um novo homem. Regenerou você e te fez uma nova pessoa. E sabe qual é a outra esperança? Esse Jesus virá. E nós vivemos isso, essa caminhada de esperança sobre esperança. Mas por favor, não esqueça dessas duas mortes. Temos que morrer e vamos morrer. Ele veio para nos matar, ele veio para nos regenerar, veio para nos dar vida abundante. Nós vamos morrer, mas nós nunca veremos a morte, por causa da garantia da ressurreição que Ele nos prometeu, e assim nos tirar de todas as trevas que nelas nós podemos viver, ou delas podemos nos prender. Que o Deus de toda a esperança encha o seu coração e torne você uma pessoa rica em esperança. 1 Pedro 1, 3 a 5, o texto que nós lemos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não apodrece,
uma herança que não tem imperfeições, uma herança que não perde vida, reservada nos céus a todos nós que somos guardados pelo poder de Deus. E nisso nós cremos, para que no final de tudo, quando revelasse o final, o fechamento das cortinas, a gente perceber que tudo foi verdade. Sabe aonde eu e você estamos? Guardados no poder de Deus. Assim a gente pode ter esperança. Vamos orar. Senhor, abençoe-nos. Nós dependemos do Senhor, para que esta palavra não seja uma pregação, mas seja revelação. Lemos a Tua Bíblia, mas dependemos que o Teu Espírito torne isso palavra de vida. Dependemos que esses registros se tornem revelações que curam e que saram. Pai, em nome de Jesus, pessoas que precisam morrer hoje à noite, que elas morram, que o eu caia por terra hoje. Senhor, que pessoas deem o basta, que hoje chega, que eles possam entender que hoje acaba, que hoje é o dia da morte, que hoje é o dia de uma decisão, de parar de olhar para dentro de si e olhar para o Senhor, de render-se a si completa e totalmente. Em nome de Jesus, gera um povo regenerado, Senhor, um povo feito pela Tua palavra, gerado pelo Teu poder. Deus, não faz a gente pessoas melhores, não nos deixa nesse engano. Isso não vem do Teu Espírito. Tira a gente desse engano, fura esse balãozinho, mas traz em nossas vidas, ó Deus, um novo homem, uma nova vida para a glória do Teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. A decisão você pode tomar na sua casa, uma decisão você deve tomar, nós devemos tomar, e o abraçar dessa esperança que seja uma realidade para você. Deus abençoe você e seu lar de uma forma especial. Amém.